Quer receber mais 2 histórias exclusivas por semana? É só apoiar o nosso podcast. O link tá aqui na descrição. Assim, toda terça e quinta tem história nova pra você. E a maioria delas não vem aqui pra plataforma gratuita, então são histórias exclusivas mesmo. Fala galera, Mari por aqui. Como é que vocês estão, meus musers? Bem-vindos à nossa semana de Halloween. Essa semana a gente vai ter 3 histórias. Então hoje a gente vai ter uma história meio mística, meio sobrenatural. Na quarta-feira a gente vai ter uma história de terror, mas não é sobrenatural, é um terror mais psicológico. Você já está um pouco acostumado com esse tipo de história. E na sexta-feira a gente vai ter uma história aí também sobrenatural do bem, tá? E essa aqui de hoje eu também considero do bem, apesar das coisas que vocês vão escutar aí, tá? Fiquem tranquilos, eu não acho que isso aqui vai dar medo em ninguém. Eu acho que é uma história ótima, incrível. Vocês sabem que eu, Mari, amo histórias místicas. Continuem mandando. Então, hoje eu conto pra vocês a história da Vera. Vamos lá. Mas então, Eu conto ou você conta? Bom, a Vera cresceu numa família muito católica, bem fervorosa mesmo, gente. A mãe da Vera era obcecada por religião, e isso fez com que ela crescesse com muito medo de Deus. Para vocês terem ideia, ela não conseguia nem mentir para a mãe dela até a adolescência. Ela achava que se ela mentisse para a mãe, ela não ia para o céu, porque era pecado do brabo. Depois que ela fez ali a primeira confissão dela com o padre na igreja, umas outras coisas foram acontecendo também na vida dela, como, por exemplo, a separação dos pais. A Vera já estava um pouco mais velha ali, sei lá, uns 13, 14 anos, e pôde escolher. Ela tinha um pouco mais de poder de escolha nessa época. Com tudo isso acontecendo, ficou um pouco mais flexível. A mãe da Vera acabou ficando um pouco mais flexível com a própria religião. E ela escolheu que ela iria se afastar da igreja, iria se afastar da religião, que não era algo que ela queria ficar ali igual a mãe dela sempre foi. É importante vocês entenderem que por conta dessa criação religiosa bem fervorosa, a Vera acreditava que muitas coisas eram do diabo, que ela não ia para o céu. Eram coisas assim bem pesadas para uma menina que não tinha na época ali, né, nem 12 anos de idade. E quando ela conseguiu se afastar um pouco desse negócio de igreja, religião, a Vera começou a namorar. Aos 14 anos, ela teve o primeiro namorado dela. Os dois se davam super bem, era um namoro assim, bem de adolescente mesmo, bem tranquilo, não era nada muito doido, não era um namorado tóxico, não vamos falar disso aqui hoje. Ela tava com esse cara e um dia ela foi pra casa do namorado. Os dois queriam dar uns beijinhos, ficar juntos ali depois da escola. E esse cara, esse namorado dela, morava numa casa de 2 andares, um sobrado, né? Embaixo ficava a sala, a cozinha, e em cima tinha os quartos e os banheiros. Nesse dia que a Vera foi para casa do namorado, eles estavam sozinhos. Por isso mesmo que eles foram para lá. Quando a Vera subiu as escadas para fazer um xixizinho, que ela estava apertada, ela disse que ela entrou no banheiro e a porta desse banheiro é uma porta bem velha. Não tinha tranca, aquelas trancas comuns que você entra e já clic, né, dá um cliquezinho ali. Era uma porta que fechava com pressão e com a ajuda da maçaneta. Tinha tipo um truque ali, né? Mas não era uma porta tradicional. A Vera estava ali fazendo o xixizinho dela, quando de repente ela escuta alguém bater na porta. Porra, ele não sabe que eu tô no banheiro? Tem gente! Ela estava incomodada, né? Pelo amor de Deus, ele não conseguia esperar 5 minutos para ela fazer xixi e depois usar o banheiro? Nisso nem deu tempo dela pensar, porque ela já escutou mais 2 vezes toques duplos na porta. Ela levantou, deu descarga, lavou a mão e disse: Pronto, pode entrar. A porta abriu, mas não tinha ninguém. A Vera viu o namorado dela subindo as escadas, ele olhou para ela e disse: Amor, você tava me chamando?
A Vera congelou. Ela sente que desde esse dia ela abriu uma porta para alguma coisa que ela não soube mais fechar. Algo realmente bateu na porta e entrou na vida da Vera naquele dia. De volta na rotina em casa, a nossa musa começou a ver e sentir algumas coisas estranhas. Ela tinha o próprio quarto, ela dormia sozinha. E tinha vezes que a Vera ficava até tarde acordada. Um dia, ela estava no quarto, dançando, brincando, enfim. E estava se olhando no espelho. Sabe quando você tá dançando na frente do espelho, assim, se olhando, dando um check ali, como é que tá as coisas? Ela estava ali e, de repente, ela viu uma forma de fumaça que se formou atrás dela. O que a Vera pensou na hora? Eita, eu até embacei o espelho. Só que quando ela olhou para trás, a fumaça, gente, não estava só no espelho. Estava fisicamente atrás dela. A reação dela na hora foi ficar paralisada. Imagina, gente, que medo. Ela correu para a cama, se deitou, cobriu a cabeça, né? Tipo, até o final, assim, quando a gente tá com medo do fantasma, né? Cobre a cabeça e acha que ele não vai pegar a gente. Ela fez isso, colocou o Discman dela, porque sim, essa história aqui é da época do Discman. E ela só conseguiu dormir assim, gente. Aconteciam várias coisas desse tipo com ela. Teve uma vez também, ainda por essa época, que ela tirou uma foto na casa do pai dela. E a casa do pai dela não era a mesma casa que a dela. Essa foto saiu embaçada. A musa gostou, achou conceitual. Sabe quando a gente tira uma fotinho tremida, assim, uma coisa mais conceitual, e a gente fala... Ah, eu vou postar, tá diferente, enfim. Ela chegou em casa, louca pra postar a foto conceitual dela no Orkut. Vocês lembram do Orkut, né? E quando ela foi fazer isso, ela percebeu, gente, que atrás dela na foto tinha uma outra silhueta. E não era dela. Dava pra ver certinho, como se fosse assim, um negócio marcado. Que doideira, né? A Vera estava experienciando várias coisas desse tipo. Uns meses depois, inclusive, a Vera mudou para uma escola nova. E um dia, na hora do intervalo, um menino, gente, chegou na Vera que ela nunca falou, não era da classe dela, ela não conhecia, assim, não sabia quem era, nada. Ele abordou a Vera e disse: Você é médium? Na época, a Vera nem sabia o que a palavra médium significava. Ela respondeu. Por quê? E ele? Eu vejo espíritos indo atrás de você. E eles vão atrás de você porque você pode senti-los. Gente, 3 da tarde, sol a pino, pátio do colégio cheio. E naquele momento, a Vera sentiu como se ela tivesse trancada num porão, com frio, de tanto medo que passou pelo corpo dela depois que ele falou isso. Mas sabe qual que era o pior? E isso me lembrou muito aquela história Hipnose. Quem não conhece, é uma das nossas histórias mais escutadas também. Tem parte 1 e 2. O pior, gente, era saber que na própria casa dela, ela não poderia nem desabafar com a mãe. A mãe da Vera era muito católica. Ela não acreditava nessas coisas. Ela não acreditaria que isso estava acontecendo com a própria filha, sabe? Então, nada do que ela estava passando tinha o acolhimento da mãe. A única pessoa naquele momento que acreditava nela era o namorado. E, aparentemente, ele mesmo tinha alguns casos meio sobrenaturais na família, o que fez com que ele acreditasse na nossa musa. Ainda bem que pelo menos esse apoio para desabafar no namorado. Mas, gente, à noite, na cama com medo, com 15, 14 anos, você quer a mãe, né? Quem que vai estar lá com você quando aparecer coisas esquisitas na parede? Não é o teu namorado, né? E foi um período muito difícil para ela. Mas sabe aquele amigo? O amigo que falou: Ei, tem uns espíritos aí indo atrás de você, hein? Enfim, esse aí foi mais um aliado na vida dela nesse momento. Talvez esse mini querido aí era médium, né? Para ele também saber que tem espíritos indo atrás da Vera. Ele deu umas dicas para ela também. Ele disse: Vera, reza e ignora. Age como se nada tivesse acontecendo, tá? E ela começou a fazer isso. Só que não estava funcionando.
as coisas começaram a desandar demais, principalmente na casa da Vera. A mãe dela ficou sem trabalho, o pai da Vera resolveu que não ia mais pagar a pensão. Aí teve justiça, né, para reaver o dinheiro da pensão, teve isso, foi um caos. E o ápice desse caos que estava rolando na vida dela no momento foi quando o dono do apartamento que elas moravam pediu de volta o imóvel. E do dia para a noite, a Vera e sua mãe, sem ter onde morar, foram morar num barraco. Essa é a palavra que ela literalmente usou para descrever. O lugar, gente, era apenas tijolo e telha. Não tinha reboco, o chão era de pedra, sabe? Não era cimento queimado. E a Vera não tinha cama para dormir. Ela dormia nesse chão duro, ao redor da casinha, né, do barraco. Eram apenas árvores, mato, não tinha muito vizinho. O que fazia com que ela tivesse mais medo de dormir quando chegava a noite. Além de estar passando poucas e boas morando nessa casa, foi uma época de muito medo. As visões que ela tinha à noite, o lugar que ela tinha que dormir e dava pânico nela. E o jeito que a Vera encontrava para não, sei lá, ficar maluca de vez, era o Discman dela, gente. Sem aquilo, ela não sabe se ela teria conseguido. Todos os dias, a Vera cobria o rosto. Ela tinha um ritual, né, gente? Ela colocava o Discman dela, ia pra cama, que era no chão, cobria o rosto até o topo da cabeça e rezava, gente. E rezava até o dia amanhecer. Um dia qualquer, uma conhecida da família da moça apareceu com um baralho cigano. Um tipo de tarô mesmo, umas cartinhas aí, né? A moça ficou super interessada. Quem que não ama uma cartinha, né, manas? Fala aí. Quem que não ama um tarozinho, tirar um baralhinho? Todo mundo. Pois bem, a musa começou a usar aquele baralho. A princípio, era mais por brincadeira. Só que depois, ela percebeu que as previsões que ela estava tirando realmente estavam acontecendo. Ela começou a entrar mais nesse negócio de baralho, de cartas, até que ela conheceu uma cigana que ensinou para nossa musa como é que fazia para ler a palma da mão. Muito legal, né? Ela aprendeu, adorou e começou a ler. Primeiro ela lia dela, depois, né, das pessoas mais próximas. E nisso, mais uma vez, assim como nas cartas, a Vera começou a acertar detalhes super íntimos e específicos da vida dos outros. Como, por exemplo, ela sabia se uma pessoa havia passado por um aborto. Qualquer coisa assim muito, sabe, muito específica, a Vera sempre acertava. E mesmo sem entender o que estava acontecendo com ela sabia que, né, de alguma forma ela era mesmo médium, mas ela não sabia como ela poderia desenvolver isso. Até mesmo pela criação que ela teve, que foi na igreja, e de achar, gente, que esse tipo de assunto, e muita gente acha isso, e é por isso que também nem gosta de escutar esse tipo de história, achar que esses assuntos têm a ver com o diabo, têm a ver com o demônio, sabe? Que você tá cometendo algum pecado. Cara, você não tem como escolher se você tem um chamado desse. E eu acredito que cada vez que você repreende mais e mais e mais, as coisas começam a não dar muito certo. Porque, por exemplo, aqui, no caso da Vera, né, que eu falei que ela estava sem entender o que estava acontecendo, ela nunca teve contato com esse lado místico e sobrenatural. O que estava rolando era um movimento intuitivo. Esses movimentos que ela foi fazendo intuitivamente. Por exemplo, ela pegou alguns cristais, pedras, para começar a canalizar a energia mediúnica dela. Ela colocava assim na casa, no quarto, e algumas coisas até começaram a melhorar na vida dela. Mas não era sempre. Fazendo pequenos movimentos, ela também viu pequenas melhoras. Só que tinha uma coisa, gente, que estava acontecendo que nem pedra, nem cristal, nem palo santo estava resolvendo. No meio da noite, quando a Vera estava dormindo, e aí ela já tinha ali, né, um colchãozinho, um negócio, ela sentia um pesado, como se alguém estivesse deitando do lado dela. E ela se acostumou com isso, gente. Como é que se acostuma com isso?
porque era praticamente toda noite. Esses momentos de terror, que falando assim parece ser uma coisa, né? Meu Deus, como que a Vera acostumou com, sei lá, um espírito deitando do lado dela na cama toda noite. E eu falo pra vocês o porquê. Porque mesmo sentindo esse medo do mundo invisível, do mundo desconhecido, ela também se sentia muito protegida por isso. A sorte dela era acima do normal. As pessoas tinham até um pouco de medo dela. Pelo menos essa era a percepção que a Vera tinha. E eu falei, tá, mas me conta melhor aí, por exemplo, o que rolou pra você achar que a sua sorte é mais do que o normal? A Vera relata um momento muito específico que ficou marcado na vida dela. Um dia ela estava sentada andando de ônibus e entraram 4 caras assaltando todo mundo do ônibus. Eles travaram a porta da saída para não deixar as pessoas descerem. A Vera, grandona sem medo, ela ignorou, mas não foi assim. Ai, foda-se esse assalto. Foi alguma força mesmo que fez ela ter essa atitude. Ela ignorou que estava rolando aquele assalto, foi até a porta onde eles estavam ali travando a galera e pediu para descer. 2 caras não queriam deixar, só que chegou um outro cara que estava assaltando o ônibus e disse: Pode deixar, ela não, porque ela bate. Ela não entendeu nada, mas foi exatamente isso que o cara disse. Cadê as musas lá no Telegram pra desvendar esse mistério aqui? Porque eu achei estranho, gente. Ela não, porque ela bate? Será que você entendeu isso direito, musa? Provavelmente sim, né? Bate o quê? Bate em vocês? Porque ela não conseguia bater nos caras, né, gente? Enfim. Isso foi um momento que ficou muito marcado na memória dela. E assim foram passando os anos na vida da Vera. A vida foi melhorando um pouco. Ela conheceu um outro cara, já estava ali nesse processo de quase casar, né? Ia morar junto, já estavam organizando isso. Um pouco antes dessas mudanças acontecerem na vida dela, teve mais 2 situações que mexeram muito com ela. Uma foi uma vez que ela estava na casa de uma amiga, do lado de fora, e ela viu uma figura muito alta, com mais de 2 metros de altura. Tava passando assim, não tava parado não. Ela disse que parecia a morte. Tinha até a capinha, sabe, igual da morte. Mas não tinha mãos, nem rosto. Era um capuz vazio. Aquilo mexeu com ela. Mas dessa vez, ela não teve medo. Mas pra mim, uma das situações mais doidas que aconteceu com a Vera foi essa aqui. Ela foi numa festa uma vez e uma amigona dela tava muito doida, muito, de tudo, gente, de droga, de bebida. E a Vera tava tentando levá-la embora pra casa. Quando a Vera olhou bem nos olhos dessa amiga, ela começou a chorar. Chorar muito. A galera ficou um pouco desesperada com aquela reação dela e levaram a musa para um quarto. Nesse quarto, gente, ela tava tão fora de si, pra vocês terem ideia do que tava acontecendo, que ela mordeu um cara. Deus. Gente, ela mordeu um cara. Ah, esse cara, fica tranquilo, gente, esse cara aí é o marido dela. Hoje, tá? Na época, eles não eram marido e mulher, mas agora eles são marido. Oh, boa história pra contar pros filhos, né? Conheci seu pai aleatoriamente numa festa mordendo ele. Então, gente, até aqui eu quis mostrar pra vocês como é que foi viver uma vida com mediunidade pra Vera. Eu sei que tem muitas pessoas que também passam por isso, outras pessoas se recolhem pra não ver mais nada. A Vera sentiu que ela não tinha como ter essa opção, sabe? Porque ela começou a canalizar e ver que isso ajudava na sorte dela, na vida dela. Era melhor que ela tivesse em contato com esse lado do mundo invisível do que não. Esse negócio de sentir presença, ver coisa, só foi abaixar e acalmar um pouco mais quando a Vera ficou mais estável. Ela casou, ela começou a beber menos, parou de fumar, não tinha tanta gente aleatória circulando na casa dela, na vida dela. Isso fazia com que ela fosse uma pessoa que conseguia descansar mais, trabalhava mais. E vez ou outra, ela ainda tirava as cartas.
Claro, agora a sorte dela parecia que era ainda maior. A Vera sabe que se ela não tivesse seguido a intuição, ela não teria se sentido assim. Só que ao mesmo tempo que ela estava super bem, estava ouvindo a intuição, as coisas agora estavam finalmente dando certo, ainda tinha um ponto na vida dela que parecia que sempre dava errado. Toda vez que ela deixava a mãe dela se aproximar, né, se reaproximar da vida dela, a vida da Vera desandava de novo. Claro que não é uma história para agora. O que ela disse pra gente é: Mari, a minha mãe é uma pessoa narcisista. Ela sempre reaparecia na minha vida e as coisas começavam a dar errado. A minha família é conturbada, então meu pai também parou de falar comigo. quando ela percebeu que dar espaço para a família dela estava fazendo mal para ela, ela resolveu seguir a vida e cortar o contato com as pessoas. Ela sumiu, gente. Sumiu da família, não falava mais com ninguém. Ninguém mesmo. 8 meses se passaram desde quando a Vera cortou o contato com toda a família dela. Num sábado X, ela tinha ido dormir, não estava num dia muito bom. Ela dormiu. Enquanto a Vera dormia, ela teve um sonho. Ela sonhou que ela estava na casa da avó dela. A casa da avó dela é onde o pai dela estava morando naquela época. No sonho, a Vera viu a irmã, a avó, a cuidadora da avó dela e o avô. Curiosamente, esse avô já tinha morrido há 10 anos. E a Vera nunca tinha tido nenhum sonho com ele. No sonho, o avô da Vera olhava para ela fixamente. E depois de olhar para ela, ele entrava no quarto do pai da Vera. Nisso, ela acordou. Assim que acordou, muito incomodada ainda com esse sonho, ela não entendeu, né? Mas tudo bem, porque sonhos são malucos. Ela ficou tão, assim, sei lá, com alguma coisa atrás da orelha, que ela contou pro marido. A Vera pensou: Eu vou contar logo pro meu marido que isso aconteceu, porque, sei lá, amanhã eu não vou lembrar esse sonho. E eu achei ele tão peculiar que eu não quero esquecer. Então a Vera contou pro marido tintim por tintim. No dia seguinte, na mesma hora do sonho, na mesma hora que ela estava sonhando com o pai dela do dia anterior, o pai da Vera faleceu. E ele morreu, gente, dentro do quarto dele. Assim como ela tinha sentido no sonho, vendo o avô, que já morreu, entrar no quarto do pai dela. Como se ele tivesse indo buscar o pai mesmo, sabe? A Vera ficou muito abalada. Tão abalada que ela nem lembrou, gente. Ela não lembrou do sonho do dia anterior. Na hora, a Vera não fez essa ligação, ela não teve esse plim de pensar que no dia anterior ela tinha tido esse sonho. Então, uma semana depois só que o pai dela faleceu, que ela entendeu, não era apenas um sonho. Com certeza esse foi o ápice da vida dela nesse sentido de mediunidade. Foi prever, num sonho, a morte do próprio pai. Isso tudo foi antes da pandemia. E muita coisa aconteceu, né? Foi coisa pra caramba, enfim. A vida também andou. A Vera resolveu dar mais uma chance pra mãe e falar com a mãe. Só que não deu certo, gente. A mãe da Vera é uma peça. Deu tudo errado de novo. Dessa vez, a mãe da Musa até roubou o cachorro dela. Oi? Gente, que doideira, né? Ela percebeu que ter a mãe na vida fazia com que a vida dela ficasse travada de todas as formas. É triste falar isso, né? Mas era a realidade da vida da Vera. E depois de 2 anos de zero contato com a mãe, ela pode dizer que ela conseguiu reconstruir o que ela havia quebrado dentro dela. E ainda melhor que antes. Hoje em dia, a nossa musa tira cartas. Acende velas de todas as cores, incensos, ervas. A gata é mística. E ela já entendeu que tem alguém ou tem algo que está cuidando dela. Mas por ela ter crescido numa família católica tão conservadora,
ela não tem nenhuma referência do que é ou do que pode ser esse algo. Mesmo assim, ela não deixa de acreditar. Ela é guiada e ela agradece todos os dias. Mas ela agradece dessa forma dela, dessa forma intuitiva. Porque a Vera nunca foi ensinada a lidar com isso de frente. E a Vera mandou essa história aqui para quem sabe alguém consiga dar para ela algumas respostas. E essa é a história da Vera. Gente, que história! Fiquei aqui segurando na mesa enquanto eu contava. Eu fico assim... Ai, gente, não sei. Alguém aí já teve algum pressentimento ou sonho que se confirmou depois? Manda pra gente, tá? Vocês acham, musers, que esse medo de abrir as portas para, algo novo, algo do mundo invisível, é o que impede, esse medo é o que impede a gente de entender o que realmente está do outro lado? Vocês acham que se nós, como seres humanos, fôssemos mais abertos a isso, a gente teria um mundo diferente? Eu penso em quantas pessoas deixam de desenvolver esse lado. Tem muitas coisas que não andam na vida. Muitas pessoas em religiões específicas, que ficam numa bolha que acham e pensam que esse tipo de coisa é coisa do demônio, é coisa do diabo. E aí, se você realmente tem esse chamado, esse dom, com quem você vai falar sobre? Porque todas as pessoas do seu meio não acreditam em você. E você mesma tem uma crença limitante de que aquilo pode levar para um lugar mais baixo. Demorou muito tempo para nossa musa entender que o que estava acontecendo com ela não era algo que ela podia dar as costas. Mas ela também não sabia como fazer isso acontecer, A gente fica chamando de sobrenatural, mas sobrenatural para mim é aquilo que a gente ainda não sabe explicar. Só que a gente não vai saber, se tiver com medo. Me contem lá no nosso grupo do Telegram. Vocês já viveram alguma experiência ou vivem, Alguém aí tá passando por alguma coisa parecida ou tá lutando contra isso, enfim. Vamos conversar. Eu adoro falar desses assuntos. Eu quero saber como que vocês lidariam com tudo isso. O que vocês fariam no lugar da Vera? Vocês tentariam entrar em contato com essa força que protege vocês? Que ela se sente protegida, gente. A Vera sabe, porque já falaram para ela, que os espíritos que andam com ela sentem que ela o sente, Ou sentem. E é o motivo deles acompanharem ela. A Vera é protegida por esses espíritos. Hoje em dia ela não tem mais medo, não. Você aí, se acontecesse, de sentir esse chamado, você é do time que fecharia as portas ou você prefere entender o que tem por trás delas? Eu espero vocês lá no nosso grupo. Essa história mexeu aqui com a minha cabecinha. Eu conversei com a Vera e eu disse que vocês, então, por favor, não me decepcionem. Iam mandar comentários, iam dar um apoio. Se alguém souber, tiver alguma referência desse tipo de energia, do que está acontecendo com ela, de como que ela pode lidar com isso de uma outra forma. Porque no momento, ela acredita, ela agradece, ela tem algumas coisas que ela faz, ela tira as cartas que dão todas as respostas que ela precisa. Mas se alguém tiver mais alguma resposta ou coisas que ela pode fazer para desenvolver melhor essa mediunidade, vamos conversar. Vamos ajudar a Vera, tá bom? E eu falei pra Vera, eu quero tirar uma cartinha, já que você tá acertando tudo aí, eu tô precisando de um guia. Então vamos pegar esses espíritos e vamos usá-los pro nosso benefício também, por que não, Hoje eu vou deixar os comentários aqui do Spotify abertos, tá? Se você não tá no Telegram, comenta aqui o que você acha pra gente ajudar a Vera. E se você tá no Telegram, comenta por lá, porque é lá que a Vera vai ver os comentários, tá bom? Ela tá acompanhando tudo. Um beijo, meus amores, e até já já. Após o sinal, diga seu nome e a cidade de onde está falando. Se você tem uma história e quer que a gente conte ela aqui anonimamente, manda pra gente no escreveseuconto@gmail.com. E até a próxima!